E aí galerinha que não tem nada pra fazer nessa vida e que só fica assistindo vídeo no YouTube. Ah, cara, essa entrada meio que não pegou muito bem não, cara. Foi meio obscena essa entrada, Zé. Cara, eu vou ter que pedir pro editor cortar isso. Não vai cortar nada não, Zé, tô com preguiça. Eu sou editor mesmo, então eu tô com preguiça de editar, não vou editar nada. Bom galerinha, tudo bem com vocês? Cara, tô aqui no vídeo de hoje pra falar uma coisa com vocês que eu tenho certeza que muitos de vocês gostam de fazer, muitos de vocês acham legal isso, cara. Pelo menos eu acho muito. Que é o que, galerinha? Você já deve ter visto aí na descrição do vídeo, que é futebol, galerinha. Futebol é uma coisa muito legal. Eu principalmente gosto demais, entendeu? E eu acho muito legal o futebol, uma coisa muito famosa aqui no Brasil. Se não for um dos esportes mais jogados aqui no Brasil, mais famosos no Brasil, está entre um deles. Mas eu tenho certeza que é o mais jogado e o mais famoso aqui do Brasil. Cara, eu adoro acompanhar jogos, entendeu? Não só de jogos de Copa do Mundo, mas como também jogos da Champions League, por exemplo. Adoro ver jogos da Champions League, adoro ver Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Eu adoro futebol, galerinha. E assim, não é só no futebol também que eu gosto. Também gosto de jogos olímpicos, gosto de tudo, cara. Entendeu? Eu acho muito legal essa coisa assim de esporte e tal, e acho muito chique. Mas hoje nós vamos falar de futebol, ok? Cara, uma coisa que vocês nunca possam ter visto e tal, mas eu fico reparando, cara, em algumas coisas aí no futebol e tal, mas são umas coisas que eu separei aqui e vou falar pra vocês, cara, ok? Então, cara, é o seguinte, cara, mais ou menos no dia que eu tô gravando esse vídeo, por exemplo, não sei o dia que você pode estar vendo esse vídeo, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, deve estar fazendo mais ou menos umas 3 ou 4 semanas, mais ou menos, que terminou a Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi muito legal, ok? A Copa do Mundo lá na Rússia foi muito bem. A Rússia fez um tremenda Copa do Mundo. Gostei muito do que eles fizeram lá, muito legal. A final, então, foi muito legal, galerinha. A final, meio que entre Croácia e França, foi muito boa. Jogaram muito, todos os dois mereceram estar na final. E a França mereceu ganhar porque jogou muito mais do que a Croácia, na minha opinião. Eles jogaram muito melhor, então eles mereceram ter ganho. Entendeu? Cara, e Copa do Mundo é uma coisa assim muito legal, velho. Porque assim, é uma coisa que todo mundo se une, todos os brasileiros se unem para torcer pro Brasil, cara. Entendeu? Bom, antigamente era assim, né? Não sei se hoje em dia tá assim mais, porque depois daquele 7-1 que a gente tomou, ficou meio constrangido. Os brasileiros começaram meio que parar de acreditar no Brasil, cara. É. Meio triste isso, cara. Mas, bom, galerinha, futebol é uma coisa muito legal, entendeu? Eu acho uma coisa muito louca, porque, cara, são 22 caras dentro de um campo, correndo atrás de uma bola, com um único objetivo: marcar gol no adversário, cara. Entendeu? E, cara, isso mexe com a nossa cabeça. Isso faz a gente ficar doido, cara. É uma coisa meio que estranha. Porque se você torce para um determinado time, você torce de verdade. Você quer meio que ele vença tudo e tal. E quando ele perde também, você fica meio puto, velho. Você fica meio, tipo, com raiva por causa disso. Entende? Mas isso é a vida, galerinha. Isso é futebol. E isso é muito legal, galerinha. Por isso eu separei algumas coisas aqui pra vocês hoje, que eu fico observando no futebol, galerinha. Eu vejo muitas coisas aí hoje em dia no futebol que eu fico meio que pensando, cara, em algumas coisas. Eu fico umas atitudes que eu vejo dentro do campo e que eu fico pensando meio que se eles fazem isso fora de campo, por exemplo, entendeu? Vou citar algumas coisas aqui pra você, cara. Por exemplo, um jogador, velho, sempre que ele tá com a bola correndo lá no campo e tal, meio que isso e aquilo. E aí, cara, o adversário tenta pegar a bola dele e aí do nada dá uma encostadinha nele. Ele já desaba no chão, já começa a fazer aquela cena, entendeu? Aquele tremendo. O cara podia ser ator, cara, pra mim, na minha opinião, um cara que faz isso, entendeu? Não é só um cara, são muitos caras que fazem isso no futebol, muitos jogadores. Às vezes a gente acha que ele pode estar até meio que encenando e tal, mas não, às vezes pode ser até grave, entendeu? Mas tem uns caras que são assim, cara, só de encostar neles eles já acabam caindo, já acabam desabando, entendeu?
E meio que, cara, eu fico pensando nisso. Se eles reagem assim, cara, fora do campo, por exemplo, quando eles estão meio que andando na rua, eles encontram algum colega deles, algum parente, alguma coisa, mesmo até um cara de um próprio time, que joga no mesmo time que ele, então um outro jogador de outro time. E aí eles vão se cumprimentar, cara, e alguma coisa assim, o cara encosta nele, ele já desaba no chão, já começa a chorar, já começa a gritar, já chamar o juiz, entendeu? Eu fico imaginando a reação do cara, velho, que fica vendo isso. Ô, cara, me desculpa, viu? Chama o juiz lá! Porque, gente, vamos falar a verdade, dentro do campo, cara, é uma coisa, mas agora fora do campo é totalmente outra coisa, entendeu? O cara olha pra aquilo, vai... Se ele não for um jogador famoso, se ninguém souber que ele é um jogador de futebol, o povo meio que vai pensar que ele é doido, cara. Vai falar, velho, leva esse cara pro hospício, velho. O que esse cara tá fazendo andando na rua, Zé? Ou então esse cara já tava lá e fugiu, mano. Entendeu, Zé? É meio que tipo assim que eu iria pensar, velho, se eu encontrasse alguém assim na rua. Outra coisa também que eu fico pensando, aproveitando que a gente já tá falando aqui já sobre falta, sobre aquilo e tal. Cara, sempre que um jogador tá jogando, por exemplo, e tenta cavar uma falta, por exemplo, ele sempre faz isso na intenção de cavar uma falta ou então um pênalti, entendeu? Então pode ser que, dependendo desta falta ou deste pênalti, ele pode conseguir um cartão amarelo ou um cartão vermelho para o outro jogador do outro time, entende? Até mesmo por reclamação, qualquer coisa eles podem acabar ganhando um cartão vermelho ou então um cartão amarelo. Mas é o seguinte, cara, eu fico pensando no juiz, cara. O juiz, ele dá o cartão amarelo, dá o cartão vermelho, porque é uma obrigação dele. Mas e se ele estiver fora do campo, por exemplo, como os jogadores aqui que eu falei, e ele estiver meio que discutindo com a mulher dele, ou então meio que discutindo com os seus filhos, e meio que ele pede, cara, pro filho dele fazer alguma coisa, e aí o filho dele não quer fazer. Eu fico imaginando se ele coloca a mão no bolso e, por exemplo, tira um cartão vermelho ou então um cartão amarelo e dá pro filho dele, tipo, expulsa o filho dele da casa dele desse jeito, ou então, tipo, meio que fala, ah, você não vai poder falar comigo, tipo, pelo menos um mês ou então uma semana, toma um cartão vermelho aqui pra você. E aí, filho, tudo bem? Tudo bem? Você vai fazer aquele negócio que eu pedi pra você? Não tô afim de fazer hoje. Cartão vermelho pra você, tô expulso. Entendeu? Eu fico meio que pensando nessas coisas, cara. Eu sei que meio que pode ser meio coisa, vocês devem estar pensando que eu sou doido, cara, mas eu tenho certeza que alguns de vocês que devem estar vendo esse vídeo, cara, já tentou meio que entender, cara, o futebol, meio que tentou fazer essas coisas assim. E eu acho meio que estranho, velho, porque é igual eu falei, galerinha, dentro de campo é uma coisa, agora fora de campo é totalmente diferente, entende? E, cara, eu fico pensando meio se eles estão, meio que eles fazem, se eles fazem isso dentro do campo, né? E, cara, por exemplo, se você começa a fazer uma determinada coisa demais, velho, toda vez que você vai fazendo, se você tá fazendo em algum lugar, por exemplo, vai chegar uma hora que você não vai estar naquele lugar, você vai estar em público, ou então em um outro lugar, você vai fazer aquilo porque você está fazendo determinadas vezes, vai virar meio que uma mania sua, ok? E, cara, é o seguinte, eu fico imaginando também uma outra coisa, que aproveitando a gente tá falando aqui de futebol e tal, por exemplo, cara, igual eu falei aqui no começo do vídeo pra vocês, cara, um jogo de futebol, não só um jogo de futebol, tanto nas Olimpíadas também, nesses jogos que tem aí nas Olimpíadas, em tudo, cara, por exemplo, tem substituição, galerinha, tem muita substituição, entende? E, cara, essas substituições tem uma coisa que eu fico reparando demais, velho, entendeu? Que é o seguinte, cara. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu percebi muito isso, cara. Por exemplo, um jogador vai fazer uma substituição com um outro jogador. Entendeu? Eles vão trocar ali. Um jogador vai sair e o outro vai entrar. Principalmente no futebol, cara. No futebol, velho. Isso tem outras coisas também. Já vi em futebol americano, em jogo de vôlei. Essas coisas assim, já vi tudo, cara. Mas em que você mais vê é em jogo de futebol. Vocês podem reparar. Sempre que um jogador vai sair, velho, sempre que eles vão cumprimentar um outro na hora da troca, pelo menos um tem que dar um tapa na bunda do outro. Eu não entendo, Zé, qual é a necessidade disso, velho?
Pra que fazer isso, cara? Eu meio que não entendo. Eu tô falando sério, cara. Eu não entendo isso. Então meio que eu fico pensando, Zé, se eles reagem a isso. Pera aí, galera, minha cachorra tá latindo ali, vamos ver se ela vai dar um tempo ali, pera aí. Pior, cara, que não adianta xingar, Zé, ela não cala a boca. Nossa, mano, que saco. Que merda, Zé. Pera aí, galera, um minutinho. Uma hora depois. Bom, galerinha, eu acho que agora deu. Voltando aqui, cara, que eu tô falando. Voltando aqui, galerinha, que eu tava falando pra vocês. Eu fico imaginando se os caras fazem isso, cara, fora do campo, por exemplo. Se eles encontram alguém no meio da rua, se eles encontram um amigo, ou então alguma... Duas horas depois. Bom, galerinha, voltando aqui, cara, que eu tava falando com vocês, eu fico imaginando, velho, se esses caras encontram, por exemplo, um colega dele, ou então alguma pessoa que eles conhecem, então algum parente, alguma coisa na rua. Eu fico imaginando, velho, se eles, por exemplo, se encontram lá no meio da rua e tal e começam a conversar. E eles começam a conversar e tal, coisa assim. E aí, cara, eles conversam em determinado tempo e na hora de ir embora, velho, eles vão se despedir. Então eu fico imaginando, velho, se o cara faz isso, se na hora de despedir, cara, ele vai lá e dá um tapinha na bunda da pessoa que ele tava conversando. Porque seria meio que estranho, cara, isso, entendeu? E aí, cara, bom? E aí, bom demais? Bom? Como é que você tá? Então, hoje com você, sua mãe tá bem? Seu pai? Tudo bem, graças a Deus, cara. Ah, tá, depois passou em casa, falou? Beleza. Alô, mano. Beleza aí. Alô. Então, eu fico meio que imaginando Zé, essas coisas. Porque, velho, uma pessoa que faz isso meio que seria considerado como louca, velho, entendeu? Então meio que o povo até poderia meio que achar que ele tava brincando com ele, então podia entender de algum jeito errado. Entende? Mas, galerinha, é isso aí. Eu fico pensando nessas coisas. Deixa aí nos comentários, galerinha, se vocês também ficam pensando nessas coisas assim, entendeu? Ou se é só eu mesmo que sou retardado e fico pensando nesse estranho. Né? Mas é isso aí, galerinha. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você é fiel ao canal, inscreve no canal, por favor, para me ajudar demais. Não se esquece de assinar as notificações, galerinha, para vocês não perderem nenhum vídeo que estiver saindo aqui. Todos os vídeos agora que estiver saindo aqui para você receber, ok? Prometo para vocês, galerinha, que eu vou estar tentando postar mais vídeos aqui no canal, ok? Frequentemente, ok? E é isso aí, galera. Não se esquece de deixar o like aí no vídeo também. Isso me ajuda demais também. E galerinha, é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Falou. Ah, e galerinha, deixa eu falar mais uma coisa com vocês. Isso que eu tô fazendo aqui, galera, essas coisas que eu tô fazendo aqui é meio que um quadro que eu tô querendo meio que trazer aqui pro canal, falando sobre as coisas que você mais vê, por exemplo, em um determinado lugar. Se você pega, por exemplo, algum lugar e tal, você vai em um determinado lugar, se você continua vendo, tipo, por exemplo, eu já fui futebol demais na minha vida e, por exemplo, eu vejo muitas coisas se repetirem, cara. Então meio que isso é um quadro que eu tô querendo trazer aqui pro canal pra vocês, ok? Tentando falar as coisas que você mais vê em um determinado lugar. Por exemplo, você vê um determinado lugar, por futebol, por exemplo, essas coisas que eu citei, ok? Então, galerinha, me digam aí, por favor, nos comentários se vocês vão gostar desse quadro. Eu posso estar trazendo mais coisas pra vocês, por exemplo, o que você mais viu, por exemplo, em um cinema, um shopping, em um clube, em um supermercado, sei lá. Comentem o que vocês acharem, ok? Muito obrigado, valeu, falou!